E um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho do seu DNA, do seu ADN. Todas as vezes que a gente fala sobre você, que o pastor Aloysio se refere a você como um avivalista, né? Como é um avivalista plantando igrejas? Essa unção, essa característica você percebe em cada uma das igrejas que caminha você? É interessante porque a palavra avivalista não existe em espanhol. Como se habla? No existe. No existe. Es un pregador, un pastor. Não existe avivalista. Essa é uma palavra que vem mais do inglês, que é o reavivalista, o revival. Né? O revival, que inclusive no português é que nós usamos avivalista. Nós usamos mais avivamento do que a palavra que foi pregada quando você falava sobre os que são mesmo, né? Os que são históricos, como Charles Finney. Charles Finney é o apóstolo dos avivamentos, mas ele era conhecido como o quê? Reavivalista, porque é sempre um movimento que acontece e acontece de novo. Porque quando na nossa língua ficou avivamento, que é um movimento que é estanque. Assim, é uma coisa, aconteceu. Quando você fala reavivar, você está dizendo que tem uma continuidade. Então você vê na história da igreja, como vamos pegar a igreja de língua inglesa, Wesley, né? O John Wesley, o avivamento de Wesley deu origem ao quê? A igreja metodista. Nos Estados Unidos, especialmente no que seria o estado de Nova York, você tem o Finney, que deu origem ao quê? A igreja congregacional, que pouca gente sabe que a igreja congregacional surgiu de gigantesco avivamento. Não, e eu não sabia nem que a congregacional tinha originado do Finney. Do Finney, exatamente do Finney. Você não sabia? Eu não sabia. Você eu imagino que já sabia. Então quer dizer... Eu que passei toda essa informação para o Aloysio. Então o que acontece? Quando nós chegamos na América do Sul, todo esse movimento, a União das Assembleias de Deus na Argentina, elas têm origem, de certa maneira, no trabalho da Azusa, como todas as igrejas renovadas no mundo. Né? E a Azusa, que inicialmente era a igreja da Rua Azusa, sim, Azusa Street, era somente isso, ela pegou o nome de uma igreja que foi uma igreja tipo mãe dela, que era a Apostolic Faith Mission, Missão Apostólica da Fé. Interessante isso também, que os pentecostais surgem de uma visão apostólica. E que o pessoal não sabe disso. E depois você precisa falar de uma reforma apostólica, de um movimento que nasce já com uma visão apostólica. Já nasceu. Que coisa, o avivamento todo vem dessa parte. Até hoje, na África do Sul, você tem a Assembleia de Deus, que era, vamos dizer, o pai da Assembleia de Deus na África do Sul, é um famoso príncipe Zulu, que já faleceu, chamado Nicholas Bengu, Papa Bengu. E você tem a Apostolic Faith Mission da África do Sul, com o famosíssimo Dave Duplessis, que era chamado Doutor Pentecostes. E que isso que nós estamos falando de avivamento é o que produziu de fato. E nós ainda estamos vivenciando. Mas a Argentina, desde a década de 80 e depois na década de 90, que é o que surge na igreja do Hugo, na década de 90, ela teve uma explosão, literalmente uma explosão de avivamento. Mas aí eu deixo com ele que mas você tocou num ponto interessante, porque uma coisa que eu sempre percebi, a gente há muitos anos, desde essa época que a gente conheceu o Hugo, nós temos amigos da África do Sul. E eu nunca entendi a origem de por que a África do Sul, as pessoas que eu conhecia, elas já estavam tão avançadas
dentro de uma visão apostólica e profética. Inclusive tem um apóstolo lá da Oceania que meio que dá cobertura para bastante apóstolos ali na África do Sul, que é o apóstolo Jonathan David. A Oceania e a África do Sul, elas ficaram unidas por diversos motivos. Pelo tipo de colonização. Por exemplo, um país, você falou Oceania, um país que vive avivamento há anos. E aqui mal se fala. Nova Zelândia. Nova Zelândia, a gente fala muito da Austrália, mas a Nova Zelândia... Não, eu tenho ciência disso. A Nova Zelândia, tremendo. Os amigos que eu possuo estão na Nova Zelândia e África do Sul. E o fundamento, a base apostólica e profética deles é muito mais madura. Parece que você tem ali um que já está com mais de 80, indo para 90 anos, mas em plena atividade, que é tipo o pai do avivamento da Nova Zelândia, né? Que é o John Steele. John Steele é aquele famoso que as pessoas falavam que minava azeite da mão dele. Não, da mão dele não, da mão de quem estava assistindo. O pessoal levantava as mãos, daqui a pouco começava a minar azeite e tudo mais. Então, o John Steele vamos dizer, conversa séria com ele. E é um pregador que é outra coisa. Aonde o avivamento foi acompanhado de ensino, ele permaneceu. Quando virou só movimento. O avivamento não foi acompanhado, a média de sobrevivência, de permanência do avivamento, é de no máximo 3 meses. Máximo 3 meses. Então, onde houve ensino da palavra, ele permanece. Isso é uma coisa que aconteceu no Hugo. Então, eu ia falar para a gente fazer a ponte com o Hugo. Daí eu tinha perguntado para ele das características, mas eu acho que você, como amigo... amigo e participante, que eu estive lá, né? Fala pra gente então um pouquinho, Aloysio, daí você já levanta a bola para ele. Não, tudo bem. Das características de avivalista dele que você percebe conhecendo Digamos tudo o seguinte, isso. A paixão do Hugo de querer ver a igreja bem, a igreja, não a sua igreja, a igreja. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo bem. É o que move. Há uma paixão, há uma inquietude, há uma preocupação. E há também uma coisa, eu vou tomar até uma experiência dele, que eu acho que é muito edificante. A igreja dele explodiu, como nós dissemos anteriormente, falando com o apóstolo L, a igreja do Hugo cresceu em meses. No primeiro ano, em meses. Quando eu estou falando meses, é menos de 6 meses. 800%. Nossa. Se isso não é explosão, eu não sei o que é. Explosão de crescimento. Tudo por quê? Porque um movimento semelhante ao que aconteceu em Tampa, semelhante ao que aconteceu com Rodney Howard Brown, um sul-africano que foi para a Flórida, que foi para os Estados Unidos, né, mais conhecido como Ronnie Brown, semelhante ao que aconteceu no Canadá com a Toronto Blessing, sem contato nenhum, sem saber o que estava acontecendo lá, a igreja do Hugo vivencia um avivamento semelhante a esses lugares. A gente brinca dizendo que anjo voava de costas, né? No ambiente. E quais as características que você marcantes disso? Era muito milagre? Era Tudo. Você esteve lá nessa época? Sim. Eu estive lá em meio à explosão do avivamento. Os cultos não eram cansativos, mas duravam horas. Era de você... Eu acho que você não suportaria um assim avivamento. Gosto, né? Ele fica no relógio contando a hora para acabar o culto. Ele não suportaria um avivamento. Eu acho que 1h30 tá excelente. O problema é que quando você entra, é como você é levado por uma onda. Não tem como. Então, passaram-se 3 horas e você diz, já são... O que aconteceu? O que aconteceu? Quando você dá por si, cultos terminando meia-noite, terminando 1 da manhã,
eu vivenciei na igreja dele. Na igreja dele. As pessoas chegavam, hoje a igreja, o templo está mais que o dobro do que ele tinha na época. Nós chegávamos, era difícil as pessoas sentarem, porque elas iam entrando, acabavam ficando de pé. Em um determinado dia, que estávamos eu e um que o apóstolo Eli conhece, que é o apóstolo Eduardo Fernandes, das igrejas evangélicas Maranata, ele estava comigo, nós dois estávamos na plataforma e nós vimos 10 ciganos entrando na igreja, que não eram convertidos, né? Eles viram aquele amontoado de gente, entraram, não sabemos o objetivo. Né? Talvez alguns deles, a fama dos ciganos, talvez para bater alguma carteira, alguma coisa, não sabemos se era isso. Aí eu estou fazendo um juízo. Mas eles entraram. E eu da plataforma estou vendo, porque são pessoas que estão vestidas diferentes e tudo chama mais. a atenção. E eu estou olhando da plataforma e o povo começa a rodear essa gente, falando em línguas e louvando ao Senhor. E eles entram num estado quase de transe e se manifesta entidades, eles caem, eles vão ao chão, são libertos. Isso, o culto está indo. Rolando. Está indo. 1 hora depois, eles estão aceitando Jesus. E o culto está indo. 2 horas depois, eles estão batizados no Espírito Santo. Isso num dia. Isso num dia. Então, um avivamento, na realidade, não tem características nossas. Nossa mensagem tem características nossas. Nossa maneira de lidar com as coisas, de liderar, tem características nossas. Mas um avivamento tem características do Espírito Santo. Ele não segue um protocolo. Não, né? eu te digo o seguinte, o Espírito Santo não te respeita. Exatamente. Num sentido. Entendi. É como, lá está Pedro, na casa de Cornélio. E Pedro está sendo Pedro. Explicando os 10 passos para o batismo no Espírito. Então, ele está falando tudo que tem que falar. Pedro está sendo Pedro. Então, o Espírito Santo atropela Pedro e toma aqueles gentios que Pedro jamais faria isso, por Pedro ser Pedro, e batiza todo mundo com o Espírito Santo. E Pedro disse, agora, eu não posso nem explicar o que é batismo, eu vou ter que batizar esse pessoal. Para o judeu, ele pôde dizer, né? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, recebereis o Espírito Santo. Aí, logo depois, Deus rompe com tudo com ele. Ele diz, bem, quer saber do negócio? O Espírito Santo está certo. Mas que experiência poder ter vivido isso com o Hugo, né? Eu vou dar um exemplo de uma experiência sobrenatural que nós não conhecíamos. E o Eduardo esteve na igreja do Hugo, o Hugo vai se lembrar disso, que ele viu um negócio que parecia uma tangerina, ele viu uma visão. E que quando abria, parecia uma tangerina, mas os gomos tinham cor de vinho. Cor de vinho. E as pessoas na igreja do Hugo, os membros da igreja, tinham essa visão constantemente. Que eles tomavam ou comiam daquilo e ficavam como embriagados pelo Espírito, né? Embora essa é uma terminologia um pouco teologicamente equivocada, mas vamos lá para a gente entender só para ilustrar o que acontecia. E o Eduardo começa a olhar tudo e ele disse, Aloysio, ele chega para mim, eu estou vendo tudo cor de vinho. Tudo cor de vinho. Todas as coisas, as roupas das pessoas, está tudo com um tom de vinho por cima delas. Eu não sei o que está acontecendo. E nós depois, voltando para o hotel, lá para 2 horas da manhã, a gente chegou no hotel, e o Eduardo diz, eu continuo vendo tudo. Quando ele tira as lentes de contato dele, elas estavam em cor de vinho. Tá brincando? Não. Você viu? Eu vi, o Hugo viu, o Eduardo chegou, ele mostrou pra gente como é que esse negócio mudou de cor.
A dizer, qual é o propósito? Eu não tenho a menor ideia de qual é o propósito que Deus fez. Tem coisas que Deus faz que... Há um texto na Bíblia que diz assim: eis que faço em vosso meio minha inaudita ou minha estranha, depende da tradução, obra. Não resistais. Porque a primeira coisa que a gente tem uma coisa esquisita que Deus faz é a gente resistir. É. Qual o sentido disso? A gente resistir. Diz, para que não cresçam os seus grilhões. Quanto mais eu resisto à estranheza, eu não estou dizendo que tudo que é estranho é de Deus, mas a estranheza do que Deus opera, eu somente fico mais preso. Os meus preconceitos, as minhas coisas. Então, a experiência de nós passarmos lá, eu diria, a característica do Hugo é ser o Hugo. Ele foi dentro disso porque surgem vários movimentos de avivamento, homens de Deus tremendos, entre eles o Cláudio Freyson, que é um nome bem conhecido. E o Hugo, então, está no meio desses top 10 lá. Ele chega e são amigos do mesmo seminário e da mesma denominação. E eles começam a ser levados por todo mundo. E o Hugo também estava... E os outros falando, você vai pregar ali, vai pregar colar e tudo mais. Os caras vão, recebem ofertas, recebem... E ele falou, puxa, que coisa, né? E então convidam para ele pregar numa cidade na Argentina. E ele leva um grupo de homens, o cunhado dele, né? O irmão da Alicia, vai com ele, e eles apanham, eles estavam no meio do congresso, eles apanham para cooperar, levam som, levam luzes, estava todo mundo andando pelo teto, né? Todo mundo vivendo uma euforia. E eles vão, quando eles chegam na cidade, eles perguntam sobre o lugar, eles dizem, não é aqui, é lá, é mais para fora, mais para o campo. Eles chegam no campo, um lugar horrível, sem condições, sem nada. E eles, então, é que fazem tudo. E voltam. E o Hugo chega e diz, poxa, senhor, os outros estão indo lá para Canadá, Estados Unidos, Europa, e eu estou vindo aqui para esse lugar. Galinhas, patos. Galinhas, patos passando na frente de tudo. E aí Deus disse para ele assim, não tem problema, eu continuo vindo sozinho. Então ele tomou uma decisão, essa é uma grande característica dele, que não importa onde Deus o leve, ele irá. Não importa o quão pobre, o quão sem estrutura, ele estará lá. Ele estará onde Deus o enviar. Assim, ele tem ido... não pensem que ele não foi para a Europa, não foi para outros lugares. Veio ao Brasil, né, com ministérios muito bons aqui no Brasil. Está hoje no Sonho de Deus. Hoje ele vai pregar, inclusive, no Sonho de Deus. Mas ele está indo aonde... E que às vezes há lugares que são desprezados, são esquecidos. E que a gente tem que lembrar o seguinte... No dia do grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia diz que estavam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mulheres e crianças não eram contados, eram desprezados. Quando houve o milagre, a pergunta foi, e vocês têm o quê? Tem um menino aí. Uma pessoa que não era nem contada, uma pessoa que era desprezada, é que tinha tudo para que acontecesse o milagre. Sem ele, os pães não se multiplicariam, os peixes não se multiplicariam, porque não haveria pão e peixe. Então, às vezes, são esses lugares desprezados, essas pessoas desprezadas, essas pessoas que não são contadas, que não têm relevância. Sim. Que não tem relevância, o segredo do grande milagre está ali. E isso é que eu vejo no ministério do Hugo. E por isso, essas igrejas que estão em 10 estados argentinos, e ele não falou, mas ele está com igrejas na Europa.
Ministérios na Europa. Alguns que ele já deu total independência e outros que ele está lá na Europa fazendo trabalho e tudo mais. É o mover do Espírito. É o mover do Espírito. E eles têm estratégias que são, assim, aí é algo dele. Né? As estratégias que eles montaram para poder esse trabalho ir à frente são fenomenais. Kiko, mano Jefão, tu não se esquece, de 15 em 15 dias tem na mesa podcast. Se você não acompanha, eu vou aqui pra te falar. Corre logo, meu parceiro, no canal do Efatá. Oh,